As últimas falas do Carlo Ancelotti sobre o Endrick preocupam demais e pode ser, de fato, algo preocupante para o futuro do Endrick dentro do Real Madrid. E nesse vídeo eu tentarei te convencer de que ele precisa sair do Real Madrid o mais rápido possível. Na última semana teve um jogo Real Madrid e Getafe, onde ele acabou tendo um lance em que o Ancelotti falou que ele precisava chutar forte e não dar uma cavadinha. E isso gerou várias discussões na internet, na TNT Sports e em diversos outros lugares sobre o futuro do Endrick dentro do Real Madrid. Será que vale a pena hoje ele continuar no Real Madrid? E muitas discussões foram feitas acima disso. Eu falo para todo mundo que eu torço para o Flamengo e para o Real Madrid. E eu, mais do que ninguém, quero ver um brasileiro dando certo dentro do Real Madrid. Sendo que a gente tem que analisar o que é o Real Madrid hoje. Nos próximos dias ou semanas, o Ancelotti ele vai sair do comando técnico do Real Madrid. Ninguém sabe quem será o próximo treinador do Real Madrid. Então temos o primeiro ponto. Como a gente não sabe qual vai ser o próximo treinador do Real Madrid, e ele tem já uma bomba para poder administrar, que são 4 caras ofensivos que, via de regra, não gosta de marcar e que vão poder fazer recomposição, são estrelas jovens que ele tem que administrar. Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. Esses 4 caras são 4 caras que facilmente podem brigar entre si pela bola de ouro. E justamente os 4 estão no Real Madrid. Talvez sejam ali os 4 dessa geração, contando com o Haaland e com o Yamal, que é um pouquinho muito mais novo que eles, os caras ali que se destacam no futebol europeu, no futebol mundial. E aí o Endrick, hoje ele tem 18 anos, ele tem que brigar por posição contra esses caras. Esses 4 caras que têm mídia, que têm marketing e que já têm o seu lugar no elenco. Todas as vezes que o Endrick entra no Real Madrid, é nos minutos finais e sempre na fogueira. Não são minutos de qualidade, onde o Real Madrid está buscando desde o início o resultado. O Real Madrid toma de 3-0 do Arsenal e ele entra justamente nesse cenário. Em nenhum dos cenários é sempre um cenário favorável para ele poder entrar e conseguir fazer os seus gols. Conseguiu fazer gols em que deu confiança, errou em lances dos quais o pessoal atacou muito ele, mas acaba sendo preocupante porque todas as vezes que a seleção brasileira teve competitividade em Copas do Mundo e que foi campeão do mundo, a gente tinha um 9, um centroavante que dava medo nos adversários. Um centroavante muito acima da média. E dos que lá estão, o Endrick, ele pode ser esse centroavante, esse camisa 9, que dá medo nos adversários. A gente tem que lembrar que ele ainda tem 18 anos de idade. Ele é muito novo. E já estão querendo queimar o garoto desde o início, quando ele estava no Real Madrid. Mas a gente não pode esquecer de que o Endrick carregou o Palmeiras e fez o Palmeiras ser campeão brasileiro. Muito novo. Com pouquíssima idade. Tá num time do tamanho do Palmeiras, da relevância do Palmeiras aqui no Brasil, e conseguir fazer o clube chegar para poder ser campeão e simplesmente acabar com o Botafogo em um jogo absurdo dentro do Newton Santos. Esse é o Endrick que nós brasileiros vimos no Brasileirão e vimos jogar aqui no Brasil. Esse mesmo garoto, ele pode ser, se bem lapidado e bem trabalhado, o nosso camisa 9 em 2026, em 2030, em 2034, nas Copas Américas que tiver entre esses meio tempo. Sendo que hoje ele não recebe as oportunidades que poderia ter dentro do Real Madrid. Ele compete com Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. Não tem espaço para ele para poder competir contra esses 4. Esses 4 que, ao chegar o próximo técnico, se for um técnico mais pragmático, um técnico que pensa o time da defesa para o ataque, vai deixar ou um ou até mesmo 2
no banco de reservas e assim até pedir contratação para o Real Madrid. A gente pode ver talvez ali 2 dessas 4 estrelas do Real Madrid ficarem no banco de reservas ou até mesmo ser vendido. Em qual cenário o Endrick talvez teria a chance de ficar no Real Madrid? No cenário em que Rodrigo fosse para o Liverpool, igual estão falando, Vinícius Júnior fosse para o Al Ahly, para o Al Hilal, para algum time da Arábia, e ficasse ali Bellingham e Mbappé. Poderíamos ver assim, talvez o Arda Güler ganhando mais espaço, o Endrick ganhando mais espaço, mas se 2 desses 4 não saírem, dificilmente o Endrick vai ter espaço no Real Madrid. Isso é preocupante porque estamos atrasando um potencial de ter um jogador pronto para o ano que vem. Pessoal, época de Copa, falta 1 ano e pouquinho para a próxima Copa. Então, 2026 já é semana que vem no mundo do futebol. O que o Endrick precisa fazer é estar em um clube que vai dar para ele 50 jogos, onde ele tem uma média de minutagem muito alta e que ele consiga fazer seus 20, 25, 30 gols por temporada. Que aí, mesmo que as pessoas não gostem dele, mesmo que o treinador não goste dele, mesmo que tal pessoa, tal dirigente não goste do Endrick, seja por motivos que forem, vão se sentir obrigados a levar ele para a Copa do Mundo. Então, o racional que precisa ser analisado desse ponto é: ele precisa estar em um clube que premie aquilo que ele consegue jogar, as qualidades dele. E esse time, infelizmente, não é o Real Madrid. Não é o Real Madrid. O Endrick precisa sair o mais rápido possível, por fatores múltiplos. Primeiro que a Copa do Mundo está chegando, 2026 está muito perto. Segundo que o Real Madrid vai trocar de técnico, e a gente não sabe o que espera do próximo técnico do Real Madrid. O terceiro ponto é que ele briga com os jogadores que estão no auge já. 4 jogadores que estão no auge, que tem nome, marketing, resultados, que são campeões e que dificilmente vão sair do time titular do Real Madrid. O que hoje o Endrick precisa é ir para um clube do qual ele consiga fazer isso que eu falei. 25, 30 gols por temporada, jogar 50 jogos, ter minutagem de qualidade e um time que premie ele jogar. Exemplo, se o Gyökeres sair lá do Sporting, ir para Portugal e jogar em um time arrumado, um time que premia o centroavante, onde se o time está no azeite, ele come a salada, quando é o time que joga para o centroavante, vai fazer bem demais para o Endrick. Times dos quais ele consiga desempenhar o papel de ser o goleador, a cara da equipe. Premier League, talvez buscar times dos quais ele tenha esse espaço, vai fazer um bem danado para o Endrick, porque no Real Madrid dificilmente ele vai conseguir ter essa minutagem e esse espaço. Não estamos falando de um jogador que foi criado, que é cria do Palmeiras apenas, não podemos falar apenas que é um jogador, mais um brasileiro jogando na Europa. Estamos falando de um moleque que jogou no Palmeiras, muito novo, colocou o Palmeiras nas costas e decidiu vários jogos pelo Palmeiras. Você jogar no Palmeiras e decidir diversos jogos, carregar o Palmeiras nas costas, o tamanho que o Palmeiras representa aqui no Brasil, e conseguir fazer o time ser campeão brasileiro, uma virada histórica, é coisa de gênio. E a gente não pode negligenciar o Endrick e não pode abandonar ele. Ele precisa sair do Real Madrid pelo bem do futuro da seleção brasileira. A seleção brasileira ganha, os brasileiros ganham, Endrick ganha, e podemos ver aí talvez o nosso futuro 9 da seleção, indiscutível, goleador, que passa medo para os adversários, tem então espaço em um time que valorize o que ele tem de melhor, que é a fisicalidade dele, que é a finalização, a potência, o chute, e conseguir assim, talvez com 20 anos de idade, daqui a 2 anos, voltar para o Real Madrid com muito mais força, com muito mais nome, e conseguir conquistar o seu espaço. Qual que é a sua opinião sobre o Endrick? Ele precisa sair do Real Madrid? Ou você acha que não? Vale a pena ele ficar ali mais 2, 3 anos esquentando o banco para conseguir depois uma oportunidade? Comenta aqui embaixo, que assim que você comentar, eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.